Olá, galera do canal, aqui é o professor William. Hoje com aula de eletricidade e o nosso tema vai ser eletrostática. Matéria. Matéria, então, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? A matéria, ela possui massa. E essa matéria, ela pode estar em três estados. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Cada uma das substâncias, elas possuem características próprias. Por isso, os diferentes tipos de estado que podemos encontrar a matéria. E a composição de uma matéria, ela é dada da seguinte maneira. Então, toda matéria, ela é composta por substâncias. E essas substâncias possuem as moléculas, que é a menor parte que pode existir dentro de uma substância. E dentro dessas moléculas, o conjunto dessas moléculas, nós temos os átomos. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar essa parte de átomos. Então, o átomo, ele é composto por um núcleo, onde nesse núcleo nós vamos ter cargas elétricas positivas e cargas elétricas neutras. As cargas elétricas positivas nós vamos chamar de prótons, e as cargas neutras nós vamos chamar de nêutrons. Ao redor desse núcleo nós temos uma eletrosfera onde encontram-se os nossos elétrons. E esses elétrons são cargas elétricas negativas. O termo átomo ele veio do grego, onde a significa 100 e tomo, dividir. Então acredita-se, os primeiros estudos, que o átomo era algo que não poderia ser dividido. E essas cargas elétricas, elas podem estar em equilíbrio. Isso vai depender do quê? Vai depender de ter número de prótons igual ao número de elétrons. Mesmo ele possuindo esse mesmo número de prótons e elétrons, para manter esse equilíbrio de cargas, os elétrons, eles podem ser acrescentados ou podem ser retirados em um determinado corpo. Quando esse átomo ele perde ou recebe elétrons, as cargas elétricas negativas, eles se transformam em íon. E aí, quando existe a falta de elétrons, nós dizemos que ele é um íon positivo, ou também conhecido como cátion. Agora, se houver um excesso de elétrons, aí o íon vai ser considerado negativo, ou também chamado de ânion. Durante a história, existem vários fenômenos eletrostáticos que podem ser evidenciados. Por exemplo, em 1750, com Benjamin Franklin, ele demonstrou através de relâmpagos que as descargas elétricas eram devidas à eletricidade existente no ar. E é algo que nós podemos ver até nos dias de hoje. Os raios que nós vimos nos céus aí são o quê? São descargas elétricas. Mas foi lá em 641 a.C. que Tales ele fez um experimento aí, onde com uma peça de âmbar atritada em um pano, ele viu que obteve propriedade de atrair corpos leves, como as penas, cinzas, pelos. Esse âmbar, pessoal, é uma resina fóssil, proveniente do pinheiro. Então, com esse experimento, ele conseguiu ver, então, que o âmbar, depois de atritado no pano, ele conseguia atrair esses corpos mais leves. Teve também William Gilbert, que era um médico inglês, em 1600. O que ele fez? Ele trabalhou em cima do experimento de Thales e descobriu que existiam outras substâncias que também possuíam propriedades elétricas quando atritadas. E aí, só a título de conhecimento, o âmbar, a palavra âmbar, ela vem do grego, e ela é chamada elétron.
Então, os fenômenos resultantes do atrito dessa substância foram denominados de fenômenos elétricos. Esses são só alguns, né? Se a gente for pesquisar aí, a gente vai encontrar vários outros fenômenos eletrostáticos que a gente poderia estar citando. E dentro desse fenômeno eletrostático, nós temos o campo elétrico. Então, entende-se por campo elétrico de um corpo eletrizado a zona do espaço em que esse último exerce uma ação de atrair corpos leves. Então, todos os corpos que atraídos exercem ações atrativas sobre os corpos leves. Ou seja, os mesmos estão eletrizados. Eles produzem ao seu redor, então, um campo elétrico. Dentre os materiais, a gente pode ter os materiais condutores e os materiais isolantes. Então, os materiais condutores, que nós chamamos, são materiais aptos a descarregar por contato os corpos eletrizados. Então, os condutores, eles têm capacidade de doar elétrons. Já os materiais isolantes, eles não são aptos, eles não têm essa capacidade de descarregar. Então, eles são chamados de materiais isolantes. Os materiais condutores, podemos citar como exemplo, né, seriam os metais. E aí, dependendo do tipo de material, ele é um condutor melhor, né, ou não tão bom. E isso está relacionado ao número de elétrons lá na última camada. E um exemplo, então, de materiais isolantes, nós temos como o vidro, a madeira, né? A madeira desde que seca, né? Seda, entre outros. Mas vale salientar, pessoal, que um material ele não é 100% isolante. Ele vai ser isolante até um determinado ponto. Um exemplo que nós podemos ter são as luvas que os eletricistas usam lá na linha de alta tensão. Eles têm uma luva de borracha, mas as luvas de borracha, elas possuem valores de tensão pré-determinados. E aí fica a pergunta, se é borracha, não é um material isolante, não deveria isolar qualquer tipo de tensão? E aí conseguimos, então, ver que, mesmo sendo uma borracha, mesmo sendo um material isolante, vai chegar a um determinado ponto que ela vai deixar de ser isolante e ela pode começar a conduzir. Então, temos que ter esse cuidado. Nem todo material isolante ele vai isolar 100%. Pode ter algumas variáveis que fazem com que esse isolante deixe de ser isolante e se torne um condutor. A atração e a repulsão dessas cargas elétricas, pessoal, ela pode ser através da atração e da repulsão. Então, quando eu tenho cargas elétricas diferentes, como um exemplo aqui, ó, carga elétrica negativa e carga elétrica positiva, existe uma atração. Já quando eu possuo cargas elétricas iguais, e aí representado aqui por duas cargas positivas, acontece então o fenômeno de repulsão. Vale salientar que se aqui nós tivéssemos duas cargas negativas, também haveria a repulsão. E aí tudo isso acontece como? Com o fluxo da eletricidade nos elétrons, que nós também chamamos de corrente elétrica. Então, quando existe esse fluxo, esse deslocamento de elétrons de um átomo para o outro, nós chamamos de corrente elétrica ou também fluxo de eletricidade. Pela figura aqui, você pode observar, né, que os elétrons eles estão deslocando de um átomo para o outro. Isso sim é a nossa corrente elétrica. Poderíamos até fazer uma analogia como se esse pedaço aqui de retângulo estivesse aqui nos simbolizando como um condutor. Então, no condutor aqui nós temos a matéria, e aí dentro da matéria nós temos substâncias, e essas substâncias são compostas por moléculas, e o conjunto dessas moléculas nós temos os átomos. E aí então esses elétrons desses nossos átomos se deslocando
nós vamos ter então a corrente elétrica ou fluxo de eletricidade. E essa eletrização, ela é dado esse nome quando um corpo existe átomos desequilibrados. Então, se ela estiver equilibrada, né, ela está estável. Mas quando o corpo está desequilibrado, isso acontece, então, é a eletrização. E com excesso de elétrons, aí seria a eletrização negativa, ou a deficiência de elétrons, a eletrização positiva. O que algumas pessoas confundem é quando a gente fala eletrização positiva, pensam que são cargas positivas. E não. Quando se fala em eletrização positiva, quer dizer que a gente tem deficiência, a gente tem falta de elétrons em um determinado átomo. E essa eletrização pode ser de algumas maneiras. Uma delas é por atrito. E aí aqui a gente mostra um exemplo sobre essa eletrização sobre atrito. Então nós temos aqui, se observar, um pano, certo? E aqui um ebonite, tá? Que é um bastão aí que vocês podem estar encontrando, por exemplo, seria o mesmo aquilo que a gente tem dentro lá da bateria, certo? Aquele paviozinho lá no meio da bateria. Então notem que aqui no bastão as cargas elétricas aqui elas estão equilibradas. Então aqui ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, certo? E aí então quando esse material ele é atritado com a flanela, o que acontece? As cargas elas se deslocam. E aí agora se a gente observar aqui, ó, o que aconteceu? A flanela ela cedeu elétrons para os átomos do bastão. E aí, se nós observarmos, agora a gente não tem mais aqueles grupos. Então, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e sobrou cargas elétricas negativas, sobrou elétrons aqui no nosso bastão. E isso devido, então, ao atrito ocasionado pelo bastão na flanela, né? no pano. Existe também a eletrização por contato. A eletrização por contato acontece quando um corpo neutro, por contato em um corpo carregado, certo? Ele entra em equilíbrio. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, nós temos aqui um corpo chamado B com cargas elétricas positivas. E um corpo A neutro, não possui cargas elétricas. Quando eles entram em contato, a tendência das cargas elétricas é se deslocarem de B para A, até que a gente consiga ter o nosso ponto de equilíbrio. E aí, quando afastado esses dois corpos, ambos os corpos ficam carregados. Já a eletrização por indução, nós temos a seguinte dinâmica. Se nós olharmos aqui na figura A, os corpos eles estão naturais. Então, eles estão livres dentro de... Essas cargas elétricas estão livres dentro desse corpo. Quando aproximado, no caso aqui, um bastão, podemos assim chamar, polarizado, e aí nesse caso aqui com cargas elétricas negativas, observem que houve a atração das cargas negativas com as cargas positivas. E aí nesse momento nós pegamos e aterramos esse corpo e assim acontece o descarregamento das cargas elétricas negativas pelo nosso aterramento. E aí quando eu observo, né, as cargas elétricas negativas elas foram todas escoadas pelo aterramento, e no caso, se eu pegar e afastar esse corpo com cargas elétricas negativas, esse corpo ele vai
colocar as cargas elétricas positivas de maneira homogênea no meu corpo. Bom, gente, sobre eletrostática é o que nós vamos ver por enquanto. Dúvidas, sugestões, peço que coloquem lá no nosso canal, compartilhem com seus colegas e assistam os vídeos. Obrigado.